passamos a palavra, então, para a doutora Michele Barreto Catani, do Instituto dos Advogados Previdenciários, IAP, representante de Santa Catarina, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu corroboro da fala tanto do Dr. Matheus quanto da doutora Adriane Bramante, até alguns tópicos, inclusive, extremamente similares, porque eu acredito que seja a angústia da advocacia brasileira nesse momento, porque quando nós falamos, enquanto o doutor Matheus estava mencionando o estudo de caso, né, direcionado a um caso concreto, aqui em Santa Catarina, falando mais do sul do país, daí, né, aí para direcionarmos e sairmos lá do Acre e contextualizarmos aqui o sul do país, eu tive 2 clientes agora no último ano, durante a pandemia, um que também não conseguiu, por mais que tenhamos a figura do defensor público também aqui no meu estado, mas bem como o doutor Matheus salientou, não numa quantidade, né, adequada para que possa atender toda a população, então eu não faço direcionado à justiça gratuita, mas por solidarização eu acabei pegando um processo que foi feito requerimento, e quando realmente do deferimento, não do deferimento em si, mas da implantação, no lapso temporal da implantação, o meu cliente também, vou chamar ele aqui de João, veio a óbito também, doutor Matheus. E quanto às altas desenfreadas, só para contextualizar também, que não é uma prioridade, né, do norte do país, mas isso vai do norte, sudeste, centro-oeste, sul. Eu tenho ainda um litígio que está tramitando de uma pessoa que recebeu alta com incapacidade, mas no caso dela, mental, né? Uma pessoa que não tem possibilidade real de melhora, né? Porque pode ser que da coluna, de um outro tipo de lesão, haja discussões, né? Mas uma senhora de 50 anos com uma deficiência mental, né? Que não, a gente sabe que não existe um retrocesso, né? Desse tipo de problema de saúde. Receber alta, né? Dizendo que está apta e que na sequência, né, eu judicializei já na liminar, obviamente, consegui, pleiteei e consegui, então, novamente a concessão desse benefício, que é uma senhora que eu já tinha feito essa aposentadoria há 6 anos atrás. Então, assim, isso são demonstrações de que nós estamos realmente virtualizando, que essa virtualização, ela é necessária, ela é extremamente obrigatória, não em virtude só da pandemia, mas da modernização, né, dos nossos sistemas como um todo, mas a forma dessa virtualização é que está fora de contexto. Por quê? Porque nós temos uma geração não só de vulnerabilidade social, nós temos uma geração que, indiferente, eu até discordo um pouco do Dr. Matheus, eles não vão se adaptar. Nós temos uma geração de agricultores aqui na minha região, que nós temos interior, né? De plantadores de fumo, mineradores. Então, nós temos uma série de trabalhadores que não vão se adequar. O meu pai de 70 anos, né, não vai aprender a mexer no sistema do INSS, infelizmente. E assim como ele, toda uma geração que está se encaminhando para uma aposentadoria e que vai ter, sim, acesso até, dificuldade até no acesso. E pulando para uma segunda etapa, essa dificuldade esbarra justamente no que a doutora Adriane mencionou, porque está se priorizando o acesso, não a qualidade desse acesso. A qualidade desse acesso ela é extremamente prejudicada, porque se eu, enquanto advogada, com 16 anos de profissão, tenho dificuldade em orientar um cliente, refazer uma senha do INSS, vocês imaginam o segurado agricultor que mal sabe manusear um computador, que dirá um programa de aplicativo e baixar no celular? Sabe? Então, isso, infelizmente, essa contextualização dessa virtualização, ela não tá, ela está afrontando a nossa realidade fática. E não é só o segurado que está sendo atendido pelo guarda do INSS, doutora Adriane. Eu fui atendida pelo guarda do INSS na cidade de Criciúma.
onde eu tenho escritório aqui em Santa Catarina também. Não é só o segurado que está enfrentando essas intempéries diárias, não é só o segurado que, por vários serviços, tem que ficar pendurado no 135. Nós, enquanto advogados, enquanto voz do povo, dentro hoje da Casa do Povo, com esse projeto de lei do Dr. Léo Brito, que já aproveito aqui, que na empolgação da fala da doutora Adriane, eu já fui, né? Mas gostaria de parabenizá-lo, né, por oportunizar essa fala e essa conversa, tanto do INSS, quanto das pessoas que estão aqui na base, com esse dia a dia da população, enfrentando esses problemas de forma diária. Essa avaliação social do LOAS virtualizada, sinto muito, mas isso não vai ser possível na prática. Não é possível avaliar nem a pessoa com deficiência, aposentadoria da pessoa com deficiência, nem o LOAS. Por quê? Porque precisa-se de uma contextualização do cenário social de onde essa pessoa está integrada, precisa-se de uma contextualização de onde exatamente dificuldades reais, as barreiras que essa pessoa enfrenta. Porque na aposentadoria da pessoa com deficiência, eu não discuto a incapacidade, eu discuto as dificuldades que essa pessoa tem de deslocamento. E como é que na virtualização o ser humano vai ficar com o celular mostrando a estrada? Se tem transporte público naquela região, se o ônibus que chega acessível ou não à sua residência tem acesso para cadeirante, que vai ser talvez a realidade de São Paulo, de um determinado bairro, aqui em Santa Catarina, ou a do Rio Grande do Sul, ou a do Nordeste, ou a do Acre. Então, não é possível. Existem alguns procedimentos que, infelizmente, isso foi foco já de vários debates entre advogados, professores. Eu sou professora há 12 anos e nem os assistentes sociais concordam com essa avaliação, que já participaram de vários debates. Não é possível. O bônus. Então, o bônus de produtividade. Doutor Leonardo, infelizmente, eu acredito que a intenção foi extremamente positiva, mas na prática nós vemos, na ânsia do atingimento de metas, né, no dia a dia, porque nós sabemos que principalmente durante a pandemia, os funcionários que ficaram, né, nas suas casas, então eles têm uma meta diária para ser atendida, e óbvio que nem todos os processos previdenciários têm a mesma dificuldade ou não no seu dia a dia. E na ânsia desse atingimento, se perde a qualidade. E na ânsia desse atingimento de meta, para conquistar, quem sabe, esse bônus, e isso eu só estou cogitando, a gente verifica indeferimentos que fatalmente não foram lidos, porque foram encaminhados com peticionamento por advogado. E se os que estão sendo encaminhados com peticionamento, anexo, pelos advogados, não estão sendo lidos e deferidos, coitados dos segurados, que mal conseguem ter acesso, que sequer cogitam como se faz o preenchimento de uma autodeclaração. Nós ensinamos para os nossos alunos no curso de Direito, nas pós-graduações de Direito Previdenciário, como fazer o preenchimento da autodeclaração do trabalhador rural. Se os alunos de Direito têm que aprender isso depois de formados, como o trabalhador rural vai conseguir fazer isso? Sem uma orientação. Então, é necessário, eu estou aqui falando de uma cidade de interior. Na minha cidade e nas 3, 4 cidades vizinhas, o INSS está fechado. Porque nós estamos em cidades menores e foram focados aqui na minha região somente em cidades maiores. Por quê? Porque não foi feito mais concursos públicos, esses servidores vieram a fazer a sua aposentadoria e essa aposentadoria resultou fatalmente no fechamento das agências por falta de mão de obra.
Então, esse esclarecimento, essa acessibilização desse serviço para aquela pessoa que faz os primeiros encaminhamentos, até mesmo para o benefício por incapacidade, ela foi extremamente prejudicada. Não é só o deslocamento para a perícia, que apesar de nós termos uma norma técnica dando um percentual específico, que se eu não estou muito equivocada, 185, 190 e alguma coisa para deslocamento, mas os segurados não sabem disso, não sabem nem reivindicar o que seria essa situação fática. Então, eu corroboro da situação de que tem que haver a virtualização? Tem, ela é necessária. A nossa geração já vai ter facilidade de acesso, mas tem que haver uma contextualização para a geração atual, que não cresceu com essa virtualização, que não teve acesso na infância a um computador, que é a grande maioria da população brasileira. Nós não estamos falando de pessoas aqui de classe abastada. Nós estamos falando aqui da massa da população, daquele cliente que nós atendemos todos os dias, que tem às vezes vergonha de sentar na cadeira porque está sujo. E só quem está ali no dia a dia fazendo atendimento é que tem noção dessa realidade. Infelizmente, a burocratização e a falta de contato com a população real, às vezes causa alguns conceitos equivocados. A população não conseguiu evoluir a esse ápice. Ela não atingiu esse poder de discernimento para se auto-auxiliar. Até mesmo os advogados estão com a reforma da Previdência, depois de novembro de 2019, extremamente no dia a dia, confusos ainda, estudando, correndo atrás. Um outro ponto que eu gostaria só de enfatizar, concordo, publicidade das normas. Isso é uma afronta aos advogados. E se os advogados não estão conseguindo acesso à legislação para embasar os pedidos do dia a dia, o segurado nunca nem vai saber onde procurar. A gente sai pescando essas normativas, esses informativos, esses comunicados. Então, eu acho que um dos primeiros pontos aqui seria a publicidade dessas normas. Não é possível trabalhar, e é até injusto, sem acesso às normas, sem acesso a conseguir saber o que o órgão gostaria que seja colocado, inclusive, num peticionamento, acessibilizando para esse servidor o dia a dia, para amenizar, porque nós queremos auxiliar o servidor, porque nós queremos um benefício concedido mais rapidamente para os nossos clientes. A integração entre os primeira instância ali do administrativo e a esfera recursal, concordo, não existe também. A dificuldade em juntar documentação, mesmo dentro dos acordos de cooperação, a gente tem vários tipos de acesso que não são permitidos. Se eu fosse fazer uma lista aqui, inclusive eu fiz, mas não é o caso, que nosso tempo é bem reduzido, mas dentro de habilitação, agilidade, possibilidade de consulta de microfichas, possibilidade de solicitar reabertura de tarefa quando existe erro grave, possibilidade de visualização e download do arquivo completo do sistema SysRed, possibilidade aqui de busca de NITs por nome, a dificuldade homérica que nós estamos tendo, apesar de todo o lapso temporal de a pandemia, ainda das senhas de INSS, de habilitação. Então, só para finalizar aqui, né, que eu acho até que meu tempo já está sucinto, mas realmente os pleitos da maioria dos advogados, pode ver que as mensagens, né, elas estão coincidindo, mas seria justamente na ampliação necessariamente desse atendimento presencial ou mesmo na manutenção, porque na verdade nós estamos tendo uma supressão. Essas que eu estou mencionando para vocês, podia encher de foto aqui, bater foto da agência fechada aqui da minha região, porque todas elas fecharam a porta. Já em dezembro do ano passado.
Então, precisa de um treinamento para esses trabalhadores, para esses servidores? Precisa. Precisa de mais acesso, um pensamento direcionado a esse acesso? Precisa também. E da quantificação. Outras situações, perícias, teriam que ser discutidas. Mas como já foi muito bem pontuado pelos outros colegas, e imagino que vai ser pelos demais colegas, que nós temos juristas brilhantes, e eu agradeço a oportunidade de hoje estar aqui dentre eles, para falar em nome do povo e exercer a minha vocação, que é a advocacia. Muito obrigada, gratidão, parabéns aos profissionais, parabéns ao deputado Léo, e realmente me ponho à disposição tanto para qualquer esclarecimento quanto para auxílio no que for possível. Muito obrigada.